Nuevamente por la comunicación. A Regional Esperança FM apresenta Consulte a Esperança. Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar da Diocese de Lins, que vai ao ar todos os domingos às 9h30 da manhã. Apoio Marache Calçados e Casa Auto Rádio. Bom dia, amigos e ouvintes da Rádio Regional. Estamos mais uma vez aqui, como fazemos todos os domingos, para levar até você este programa que é seu, que é nosso, que é da sua família, o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. A exortação apostólica Familiares Consórcio nos diz que a Igreja está convencida de que só com o acolhimento do Evangelho é que todos os esposos e pais irão encontrar realização e esperanças para exercerem a sua função no matrimônio e na família. É por isso que estamos estudando este documento e aconselhamos a sua leitura a todos os casais. E para facilitar este nosso estudo, contamos, como sempre, com os esclarecimentos de nosso diretor espiritual, Padre Clarencio Gusson. Caríssimos casais e ouvintes da Esperança, bom dia. No último domingo, seguindo os passos do documento de João Paulo II sobre a missão da família, nossa reflexão nos levou a verificar que a Igreja, propondo e exigindo a paternidade responsável, deve admitir algum domínio legítimo dos esposos sobre as fontes da vida. Com efeito, paternidade responsável significa, entre muitas outras coisas, a possibilidade e o dever dos esposos de, avaliando generosamente as suas disponibilidades, escolherem o melhor momento para gerar um filho. E, além disso, tudo prudente e sabiamente pensado, pesado e avaliado, determinarem o número de filhos a gerar com responsabilidade. Ora, a Igreja, fiel às intenções de Deus reveladas na natureza, condena os métodos contraceptivos artificiais. O que propõe ela então? Como todos os irmãos bem sabem, ela propõe como única possibilidade legítima e suficiente o método do ritmo natural biológico da fecundidade da mulher. Alinhemos esquematicamente os principais temas que deveriam ocupar nossa reflexão num trabalho bem mais amplo do que esta nossa simples conversa. Primeiro, o uso do método rítmico exige, sem dúvida, uma preparação muito mais cuidadosa por parte dos casais. Segundo, ele exige uma certa disciplina, um razoável domínio de si. Em compensação, primeiro, o método rítmico respeita as intenções de Deus acerca do amor que une fecundamente o homem e a mulher. Segundo, não introduz no organismo feminino nenhuma violência, nenhum dano. Terceiro, hoje, com pesquisas científicas sérias, e lembremos as pesquisas do casal Billings, que continua em plena atividade científica, é o método que, corretamente usado, oferece o maior índice de segurança. Naturalmente, os comerciantes de pílulas procuram convencer os casais do contrário. É necessário recordar também o testemunho de muitíssimos casais que aceitaram a nobre disciplina e fizeram uma preciosa experiência. Com o uso inteligente do método natural,
Primeiro, cresceram o respeito e o conhecimento mútuos. Segundo, cresceu e enriqueceu-se a harmonia do casal e nasceu o diálogo quente, verdadeiro e fecundo. Terceiro, o casal conservou ou reconquistou a juventude do seu amor, sem falar da continuidade e da permanência de um sadio e caloroso romantismo. Quarto, foram vencidas definitivamente a rotina, a vulgaridade, a instrumentalização das pessoas. Quinto, é preciso acrescentar-se a tudo isto a recompensa de um significativo ganho de satisfação e prazer. Uma observação importante. Quando a Igreja defende e privilegia com a exclusividade moral o método do ritmo natural, está sendo absolutamente coerente. Com efeito, o ritmo de fecundidade da mulher nasce da estrutura, da natureza da mulher e, portanto, é obra do próprio Criador. Tal ritmo manifesta, pois, a vontade de Deus e também sua sabedoria e bondade para com os esposos. Sem um meio honesto de regulação da natalidade, a geração dos filhos seria quase sempre uma obra muito superior às suas forças. E insisto mais uma vez, o que conversamos aqui nestes últimos domingos sobre este assunto tão complexo não vai além de um esquema simplificado, de um elenco de realidades e problemas que exigem um estudo muito mais demorado em ocasiões mais adequadas e específicas. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a todos um domingo de alegria e de paz. Dentro de nosso espaço musical, ouçamos com Paulinho Boa Pessoa, Lado Bom e Bonito. Certa vez pra um menino de rua se ele era feliz em meio a tanta amargura e como quem nada quer me respondeu simplesmente: felicidade é um sonho que vive dentro da gente. Há um mundo bem melhor que pode estar aqui, bem dentro de cada um de nós. É só querer descobrir que há um mundo bem melhor, repleto de alegria, tão lindo quanto a luz do sol que nasce todos os dias. Será que a gente às vezes vive em conflito, reclama tanto e não vê o lado bom e bonito? Será que só as crianças encontram sempre a saída? Se estão nas coisas mais simples, todo o segredo da vida. Há um mundo bem melhor que pode estar aqui, bem dentro de cada um de nós. É só querer descobrir que há um mundo bem melhor, repleto de alegria, tão lindo quanto a luz do sol que nasce todos os dias. Tão lindo quanto a luz do sol que nasce todos os dias. Tão lindo quanto
do sol que nasce todos os dias. Você está ligado na Regional, ouvindo o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. A família precisa de tempo para conviver. Pai e mãe precisam ter tempo para os filhos, para dialogar, ouvir seus problemas, suas alegrias, compartilhar seus sonhos e anseios diante da vida. O tempo é a gente que faz, a ocasião é a gente que faz acontecer. Um bom momento para se reunir e conversar é ao redor da mesa na hora das refeições. É muito importante que saibamos fazer deste momento um clima de harmonia e paz, como que tendo sentado à nossa mesa o próprio Cristo e fazendo deste encontro um dos pontos altos de nossa convivência familiar. Hoje, nossa amiga Gisele está aqui para conversar conosco sobre este tema, as refeições familiares. Prezados ouvintes, há muitas pessoas que não têm o que comer. Lamentavelmente, a má distribuição de rendas, a desonestidade no uso dos dinheiros públicos, falcatruas impedem que muitas famílias possam comer. Muitas de nossas casas são espaços tão miseráveis que não existe mesmo mesa para as refeições familiares. Belo é o momento em que a família se reúne em torno de uma mesa de refeição. Gostaríamos de conversar sobre o sentido e a beleza de nossas refeições familiares. Uma comunidade se cria através da multiplicação de encontros. Não se cria comunidade no espaço, no ar. É necessário que as pessoas se revelem, se encontrem, coloquem em comum sua interioridade. Por isso, são fundamentais os momentos de encontro da família. Não podemos eliminar da vida da família horários para encontros, apesar de todas as dificuldades possíveis. Evidentemente, os membros de uma família cristã se encontram para a oração comunitária. Pai e mãe organizam a vida do lar, de sorte que, algumas vezes na semana, ou mesmo todos os dias, haja um horário de encontro da família em torno da oração. Pensamos que as refeições são momentos particularmente importantes para que a família se una. Devido ao trabalho e estudos, muitas vezes a família não pode se encontrar durante os dias da semana. Há mesmo familiares que já renunciaram a qualquer esforço de reunir seus membros. Os filhos evitam a casa, procuram estar na rua a maior parte do tempo. Aos sábados e domingos se ausentam por longos períodos. Muitos, tanto adultos quanto crianças, adolescentes e jovens, fazem de sua casa uma pensão. A televisão, por vezes, está aí para impedir os encontros. Todos chegam mesmo a comer olhando um capítulo da novela ou tomando conhecimento das novidades do telejornal. Pois bem, será necessário fazer um esforço de reunir, ao menos uma vez por semana, a família em torno de uma refeição. Esse deve ser um compromisso de todos. Procure começar a refeição com uma oração mais profunda. Não basta apenas uma fórmula, dita sem pensar, de poucos segundos. O pai ou a mãe, ou mesmo um dos filhos, pode preparar a oração. Ali à mesa, conversa-se, fala-se das coisas de todos os dias. Os pais exprimem sua preocupação e seus problemas com serenidade e confiança. Os filhos podem exprimir sua vida durante a semana, as alegrias e tristezas que tiveram. Os corações se revelam.
Uns mostram aos outros suas necessidades e suas carências. Terminada a refeição, uma vez ou outra, pode-se pensar numa revisão da vida familiar, o que está funcionando e o que precisa melhorar. Num clima de serenidade e amizade, podem ser abordados muitos assuntos, como prática religiosa dos filhos, amizades e companhias que podem prejudicar suas vidas, a qualidade dos estudos, a necessidade de maior economia doméstica, a estratégia para atingir outras pessoas com o calor da família. Parece oportuno que, por vezes, os filhos tragam um colega ou amigo para a refeição dominical. Há famílias que deixam uma cadeira vazia para o hóspede que pode chegar. Outros dizem mesmo que esta cadeira vazia para o hóspede que pode chegar é para o Cristo, convidado invisível, mas presente às refeições familiares. Não podemos nos esquecer que a mesa da família é símbolo da mesa da Eucaristia. A família que se reúne à mesa de todos os dias sabe que precisa estar reunida à mesa da Eucaristia. Prezados ouvintes, é bela a refeição familiar. Até que ponto poderemos restaurar este costume tão salutar das refeições familiares? Fiquemos agora com o Padre Zezinho e a música Aconchego. Minha casa é uma casa pequenina, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas janelas tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeiras pela paz. 2 mesas, um sofá, 4 cadeiras, quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorrir. Tem calor, tem harmonia, cabem 5, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria, que nos lembram que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira e um de nós esquece a hora do perdão, um sorriso, uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Um sorriso e uma inocente brincadeira faz a gente remoçar o coração. Casa fica perto de outras casas e na rua brincam 30 ou 100 crianças. Na varanda meus compadres e comadres tiram prosa repartindo as esperanças.
2 mesas, um sofá, 4 cadeiras. Quem tem tanto quase sempre tem demais. Um empresta, o outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Um empresta, o outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Elas abrigam 6 ou mais. Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos. Tenho casa onde a gente vive em paz. Mas conheço quem também, não tendo nada, não consegue, já nem sabe mais lutar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come só pra ter onde morar. O seu rádio está sintonizado em 95.1 FM Rádio Regional e você está ouvindo o Consulte a Esperança, um programa da Pastoral Familiar de Lins. Os pais, pelo exemplo e por palavras, levam seus filhos a conhecerem a Deus. A atividade da catequese não terá êxito se não for preparada e ajudada pela ação educadora dos pais, que são mestres da fé para com seus filhos. A família cristã é fermento de transformação do mundo e da igreja. A família é a igreja doméstica. É esta a mensagem de hoje de nosso bispo, Dom Irineu Danelon. Que a paz esteja com vocês, que tentam, que procuram de todos os modos viver a vida cristã no seio da própria família, transformando-a numa verdadeira igreja. Aqui damos o nome de igreja doméstica. E sem essas igrejas domésticas, de nada adiantam as grandes catedrais, porque ela é constituída de pedras vivas. E as pedras vivas da igreja são as famílias cristãs. Alguns dizem que está caindo de moda receber o sacramento do matrimônio e preferem passar por uma experiência do contrato civil. Se der certo, a gente continua junto. Se não der certo, a gente muda, como se mudasse de casa, como se mudasse de roupa, como se o compromisso cristão da paternidade pudesse ser posto do lado. Na vivência do sacramento do matrimônio, os cônjuges, os pais procuram levar a sério não apenas o amor interpessoal dos dois, mas o compromisso para com os filhos. Muitas vezes os pais resolvem separadamente os seus problemas, procuram saídas mais fáceis para si e se esquecem dos filhos. Como ficarão os nossos filhos? Ainda hoje estava conversando com um moço de 27 anos, muito meu amigo, e dizia a ele: a minha experiência de pai mudou a minha vida. É como se tivesse partido para uma outra dimensão. Como me sinto diferente agora que sou pai. Seu filhinho, que se chama Lucas, tem 3 meses apenas. Eu dizia: você, além do Lucas, vai ter também o Mateus, o Marcos e o João, portanto 4 filhos. E ele, sorrindo, disse:
A dificuldade não é econômica, porque no Brasil, para todos aqueles que trabalham, normalmente existe o pão, existe as possibilidades da manutenção. A minha preocupação é a educação dos meus filhos. Eis um jovem casado que está maduro no seu pensamento. A sua principal preocupação não é apenas a manutenção, o estudo, mas a educação cristã dos seus filhos. Ao transmitir a vida a um filho, o amor conjugal produz uma pessoa nova, singular, distinta, irrepetível. Começa aí para os pais o ministério da evangelização. Nele deve fundamentar sua paternidade responsável. Nas circunstâncias sociais, econômicas, culturais e demográficas em que vivemos, somos capazes de educar e evangelizar mais um filho em nome de Jesus Cristo? Esta é a pergunta fundamental. Seremos capazes de evangelizar mais um filho em nome de Jesus Cristo? A preocupação não deve ser apenas econômica, se existe espaço em nossa casa, se nós teremos capacidade para alimentá-lo, mas se nós temos possibilidade de educá-lo cristamente. Esta é a principal responsabilidade do casal cristão que assumiu o matrimônio na igreja. Se vocês estão lembrados, no dia do matrimônio, o sacerdote fez perante todos uma pergunta: se estão dispostos a acolher em nome de Deus os filhos e educá-los na religião cristã, no amor do Evangelho? E vocês disseram sim. A esse compromisso deve haver assim um trabalho, uma missão, ainda que custe sacrifício. Não bastam as palavras, é preciso o exemplo e o testemunho. O melhor catequista é o pai, é a mãe. E a melhor maneira de catequizar é através do seu testemunho. Testemunho de serviço, testemunho de amor, testemunho de paternidade, de fraternidade, de filiação e de nupcialidade. Que você consiga fazer do seu matrimônio uma experiência feliz, um espaço fecundo para a educação cristã dos filhos que Deus confiou aos seus braços e ao seu coração de catequista. E atenção, o SOS Família funciona todas as quintas-feiras, das 20 às 22 horas, no Centro Pastoral, na sala da Pastoral Familiar. As crianças aprendem o que vivem. Se a criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se a criança vive com hostilidade, ela aprende a agredir. Se a criança vive com zombarias, ela aprende a ser tímida. Se a criança vive com humilhação, ela aprende a se sentir culpada. Se a criança vive com tolerância, ela aprende a ser paciente. Se a criança vive com incentivo, ela aprende a ser confiante. Se a criança vive com elogios, ela aprende a apreciar. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou,
como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. Perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. Ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia,